Lacombe, eu Diga. quero jogar um ponto que eu acho que vocês falarão no programa de vocês, mas eu preciso trazer aqui para nossa audiência, porque Por favor. estou curioso. Olha, põe a matéria da CNN. Matéria da CNN, representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais. O objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre a conduta, né, as condutas de autoridades brasileiras. Aí vamos já resumir a ópera, porque a embaixada aqui do Brasil falou que não, que ia discutir questões relacionadas a crime organizado, que ia falar sobre outros assuntos. Daí o Eduardo Bolsonaro, ontem mesmo, no 4x4, na sua presença, falou que a embaixada ainda está com o corpo diplomático da era Biden, então existe um enviesamento. É óbvio que a embaixada vai trabalhar contra e desmentir. E a gente tinha um vídeo aqui, mas eu acho mais legal jogar isso para vocês, porque, de novo, uma matéria da CNN, agora, de hoje, falando que conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, segundo fontes. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mandou essa delegação nessa segunda-feira, um grupo chefiado por esse senhor chamado David Gamble, que é o chefe interino da coordenação de sanções. Como que vocês enxergam isso, Lacombe, meu amigo? Marcão, bom dia para você, bom dia para todo mundo, ligado no Show da Manhã do Fio Diário. Só o UOL, né? Só o Jamil Chad é que acredita na notinha oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que pelo jeito ainda está com os indicados nem pelo Joe Biden, pelo Bernie Sanders, né? Que a gente sabe que o corpo diplomático tem o dedinho de uma turma bem radical. Está muito claro que haverá conversas realmente sobre combate a grupos criminosos, a tráfico internacional, né? Narcotráfico. Vai haver, pode ser que haja. Eu acho estranho conversar sobre combate ao crime com criminosos, mas isso não vem, não está em questão. Agora, que vai haver também conversas com presidentes de comissões da Câmara e do Senado, parlamentares brasileiros. O David Gamble tem uma reunião com o Flávio Bolsonaro, vai ser recebido no Senado pelo Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro está encarregado de levar o David Gamble e a equipe dele até a casa do Jair Bolsonaro para uma reunião com o Jair Bolsonaro. Está muito claro que a presença dessa equipe aqui, ela aqui no Brasil, né, ela tem ligação, sim, com essas investigações sobre ações contra direitos humanos, contra a liberdade de expressão. Isso tudo está como regulamentação ou censura, né, censura das redes sociais. Isso tudo está na pauta do David Gamble. O Eduardo Bolsonaro deixou isso muito claro ontem no 4x4 e vai falar sobre isso também aqui para a gente no Conversa Timeline. Ele vai conversar conosco aqui ao vivo, não é isso, Alan Indiana Jones dos Santos? Ei, Marcão, lê de novo o título, que eu achei interessante. Lê de Da novo segunda? Da primeira que você falou aí, sobre o Moraes. Da primeira, a Lê bem devagar para você ver que legal. Lê. Representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções amorais. Então, quando eu estava ouvindo, eu achei maravilhoso, porque ele vai discutir sanções amorais. 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 Sanções vai legal, cacofonia, gostei. Então, sanções amorais, porque realmente não tem nada de moral, né, nessas decisões. E o legal é que a embaixada, assim, eu não quero nem tratar se a embaixada ela quis dar um miguezinho ali para não criar problemas diplomáticos, etc. Mas quando a embaixada diz nós vamos discutir assuntos de narcotráfico, para mim é sinônimo daquilo que a gente noticiou aqui, que o narcotráfico queria falar com quem? Com o STF. Então não deu certo com o Cássio Nunes. Então, pelo jeito, o David Campbell vai conversar com 11 ministros, então. Não, no mínimo 11. A maior desonestidade está aqui, ó. O UOL, Jamil Chad, governo Trump, presta atenção, desmente Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil. Matéria feita com base numa nota, né, que foi lançada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e ele chama a nota da embaixada como se ela fosse representativa do governo Trump. O aniversariante do dia não vai participar aqui? Marcão? Não, tem uma coisa que eu queria até perguntar para o Lacombe, questão jornalística mesmo.
Se a nota do governo diz uma coisa que pode ser interpretada, inclusive, de acordo com aquilo que foi dito pelo Eduardo Bolsonaro, o jornalista pode dizer que a nota está desmentindo, não sendo essa a intenção da sua fonte, do seu entrevistado? Porque é o seguinte, se você... Vamos dizer que nós somos são duas versões aqui, a minha e a sua. E o Marco Antônio é jornalista. Tô adiantando aqui o curso do Lacombe, tá, Marco? De graça aqui. Se você anuncia algo, e eu anuncio eu faço um outro enunciado, mas eu não estou desmentindo você, eu não estou dizendo, não, o que o Lacombe disse não é bem isso. Essa inferência do jornalista colocada no título, ela é opinião, ela não é descritiva, correto? Ela é, mais do que opinião, acho que ela é uma torcida, uma dissimulação completa, né? Você tem de um lado... Você entendeu, Marcão? Você tem de um lado uma fonte... Eu acho perfeito. O Eduardo Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos. Sim. O Eduardo Bolsonaro tem contatos toda semana com integrantes do governo Trump. Ele foi o primeiro a anunciar a ida do David Gamble ao Brasil. E aí a gente está olhando essa fonte, né, que está aqui nos Estados Unidos, que tem contato próximo com integrantes do governo dos Estados Unidos, que está trabalhando, inclusive, para que haja as sanções. E aí você tem o Jamil Chad, que, se não me engano, é baseado na Europa, tomando como base uma nota expedida pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que a gente sabe que ainda o corpo diplomático ainda não foi trocado, ainda está muito, e tem muitas indicações, eu falei de brincadeira não, tem muitas indicações feitas pelo grupo do Bernie Sanders. Eu denunciei isso na época. Que é o PSOL do Partido Democrata. É o PSOL do Partido Democrata. E ele ainda celebrou, tá? Ora. Qual é a fonte na qual você vai acreditar? Ainda que a gente tenha que desconfiar de todas as fontes, né? Isso é básico. Isso é básico. A gente vai confirmar ou não o que foi dito de um lado, o que foi dito do outro, a partir de hoje com o David Gamble no Brasil. Mas a tendência é que a gente acredite na fonte trazida pelo Eduardo Bolsonaro, que está aqui, que está próximo, né, que tem conversado sempre com o governo americano. Você não vai lá da Europa, Jamil Chad, pegar uma notinha da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, completamente enviesada, e dizer que, olha, está mentindo. Aí não dá, aí realmente não dá. Eu quero depois dar os parabéns aqui para o Max, ele vai sentar aqui daqui a pouquinho para se juntar a gente, mas temos outros escândalos para discutir aqui, Marcão, e um deles é ligado ao Ministério do Trabalho. Temos esse do Ministério da Previdência, Carlos Lupe caiu, né, um escândalo total, aí assume um cara que era o número 2 dele, um cara ligado a ele, do mesmo partido, que sabia também desde sempre das irregularidades, mas agora virou ministro e vai resolver tudo. E aí... Escândalo no governo do PT? Não, nunca tem. Novo mas isso. esse é o seguinte... Mas sabe uma coisa nova, né? Uma coisa nova no começo do escândalo, todo mundo, Otávio Guedes, Natuzaneri, falando que, gente, o governo vai fazer a apuração de tudo e para pacificar, vai avisar as pessoas que não teve desconto para todo mundo. Você já tem uma assessoria de imprensa que não tinha antes, na época do Petrolão, não era assim tão escancarado. Hoje o negócio tá, assim, você não precisa, eu não sei nem o que o Sidônio tá fazendo, já tem a Globo News inteira trabalhando para os caras. Mas vocês lembram que o Carlos Lupe, lá em 2011, caiu, ele era ministro do Trabalho, caiu, foi demitido pela Dilma Rousseff, porque descobriram contratos irregulares entre a pasta que ele chefiava e organizações não governamentais. E a mesma história agora. O Ministério do Trabalho, do Luiz Marinho, né, essa sumidade, aumentou em 5 vezes no ano passado o valor de convênios com ONGs. E aí, qual é a maior beneficiária? Por acaso é uma ONG ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual surgiu o Luiz Marinho. Então temos mais este escândalo, temos a Janja viajando antes do Lula para Moscou, e outro dado que a gente quer discutir, outros dados que a gente quer discutir, é o aumento assim, absurdo das despesas da União com diárias, passagens e locomoção. Só no primeiro trimestre de 2025, quase 800 milhões de reais é o maior gasto nessa área aí da história, Marcão.